Hello, eu sou Patrícia Seco, artista plástica, e vocês estão assistindo hoje o podcast de Cara com a Seco. Hoje com um convidado, meu amigão maravilhoso, que trabalha com uma vista horrorosa, que é simplesmente uma barraca vendendo, batalhando na praia do Rio de Janeiro. O nome dele é Wagner Freitas. Tudo bem, querido? Muito bem, melhor agora, estou do seu lado. Fofo. Me conta uma coisa, me fala assim rapidinho a sua vida, que depois a gente entra no papo. Sim. Meu nome é Wagner. Comecei a trabalhar com meus 14 anos, consertando pneu de bicicleta, aqui na orla de Copacabana. Meu primeiro emprego. Depois fiz um projeto de menor aprendiz, que fui trabalhar também na Biblioteca Nacional com meus 15 anos. E trabalhei lá até os meus 20, alguma coisa. Depois fui para a Secretaria de Cultura para trabalhar com prestação de contas do governo. E depois fui agraciado com realmente esse trabalho que eu tenho até hoje, que é a minha fonte de renda maior. Maravilha. Então, antes você trabalhou com bicicleta, fazendo o quê? Consertando? Consertando bicicleta. Depois você me falou outro dia que, antes da barraca. Antes da barraca, trabalhei na Biblioteca Nacional. Isso. E você foi estudar o quê? Fui fazer administração na primeira faculdade que foi criada no Rio de Janeiro, a SUESC, Sociedade Econômica... SUESC, tá. Da faculdade. Me formei, quando eu me formei, aí eu fui agraciado com uma antiga vizinha do meu pai, que já trabalhava na praia, me cedeu a barraca dela para poder dar continuidade à barraca. E aí sigo até hoje nesse trabalho honesto e, para mim, o melhor. Então me diz aqui, você, como qualquer pessoa, se chama barraqueiro? Como é que você se chama? Hoje a gente está sendo intitulado como empreendedor da praia. Da praia. Empreendedor, Bacana. Empreendedor Bacana. de praia. E aí você aluga cadeiras, você vende, né? Bebidas e alegria para o povo. A alegria sempre, né? Querendo ou não, nós somos o divã de muitas pessoas. Deve ser. A gente, aqui na praia, eu tenho histórias aqui com muitos clientes meus que a gente acabou curando depressões. Que maravilha, olha aí. Porque... Mas com essa sua alegria toda. Mas a gente faz natural, porque a gente acaba conversando e tendo essa intimidade com as pessoas de tirar isso de dentro delas. Claro. E a gente só veio descobrir isso depois que as pessoas contam que depois que se curaram. Que legal. E há quanto tempo você está aí com a barraca maravilhosa? Na minha barraca, 14 anos. Mas na praia, 24, com meu pai. Eu trabalhava na biblioteca e saía da biblioteca para trabalhar aqui na praia. E ele já tinha essa barraca aqui do seu lado? Do meu lado. Não, na verdade, ele era do lado da antiga proprietária. Você passou a ser concorrente do papai. É aquela história. Negócio, famílias à parte. Papai à parte. Isso aí. E me conta só uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas tem. Quando eu cheguei na barraca do PQD, eu falei, PQD? O que é isso? Conta aí o que é PQD. Só uma curiosidade. PQD, para muita gente que não sabe, é paraquedista. Isso, porque ele trabalhou... É uma profissão de quando você completa seus 18 anos, a gente é obrigatório, o homem, a exercer a questão militar. Claro. E aí meu pai você tem uma unidade lá que você se projeta a fazer, que tem que fazer um pouco mais de provas, e meu pai foi PQD, assim como meu irmão também. Paraquedas. Paraquedista. E você? Eu não fui em função de que quando eu ia ser PQD, só que quando eu estava fazendo as provas, essas coisas todas, treinamento para poder fazer a prova, descobri que ia ser pai. Oh, que barato. Da minha linda Bia? Não, do Arthur. Do Arthur também. O Arthur tá com 24 anos. Isso mesmo. E aí eu fui desistir do militarismo, porque naquela época
o militar ganhava muito pouco, era meio salário mínimo. Então eu ganhava 2 salários mínimos. É. Então passei a priorizar essa questão do filho na época. Acabou que a gente claro. até não ficou junto, mas filho é para sempre. Não, e você é um paizão, uma família toda que eu conheço maravilhosa. Sim. Mas só uma curiosidade, você ia com seu pai de paraquedas ou não podia? Era só trabalho? Não, era dele lá. Isso aí foi quando eu nem era nascido ainda. Ah, tá. Meu pai foi paraquedista lá nos 18 anos. Ah, tá bom. Por isso que o apelido é PQD. É, até hoje. É que ele fala até Adoro hoje. seu pai. Ele até hoje fala que não existe ex-PQD. PQD é para sempre. É verdade. Então, aí se tu falar ali para ele que ele é ex-PQD, ele vai ficar chateado contigo. É que nem ministro, sabia? Sou ministra para sempre. Ó, ok, já saiu do cargo, mas é ministra, tá certo. Aí, tipo assim, aí eu acabei sendo voltado pro pai, a questão paterna, e comecei a questão do trabalho. E aí larguei um pouco a minha questão que eu moro na comunidade, então a gente não tem tanto essa visão de crescimento de vida. E aí eu optei em não estudar alguns anos, fiquei sem estudar, mas depois com isso eu voltei a estudar e tentar melhorar minha situação financeira. Foi aí que eu comecei a fazer. Você já era um administrador, você estudou, né? Sim, mas antes disso eu tinha parado de estudar, eu tinha desistido de estudar. Olha! Aí eu botei com 25 anos, falei, não, vou voltar a estudar. Terminei meu 2º grau e já emendei na faculdade. Entendi. E aí, depois da faculdade, eu comecei Foi aí que surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar na praia. E como é que a gente se conheceu? Eu nem me lembro, até parte do meu filme você... Foi através também do meu pai e o Sérgio. Não, Sérgio, meu marido? Não, Serginho Barraqueiro. Serginho Barraqueiro, que adorava ele. Que ele veio fazer recomendação da senhora. Ué, e ele... Ele falou, está indo uma senhora que é minha mãe. Minha mãe que está indo morar próximo à sua barraca. E aí ele falou, e a gente já estava tendo já alguns contatos. E aí foi quando você viu a gente e a gente acabou... Ficou amigão. Agora, eu, lá com o Serginho, primeira vez, né? Voltando pro Brasil, assim, aí morando aqui mesmo. E tal. Daqui a pouco me rodeiam, né? 3 caras. Sim, ele falou. Aí ele, de longe, eu liguei pro Sérgio na mesma hora, meu marido. Sérgio. Aí o Sérgio, aonde? Não sei o que está acontecendo. Eu estava sacando que ia rolar alguma coisa. O Serginho chegou lá. Sai todo mundo daqui, isso aqui é minha cliente, isso aqui é minha amiga. Mais tarde vocês vão ver, hein? Ufa, tem um segurança aqui na praia. Aí eu mudei, gente, de segurança para você. Foi sim. E aí infelizmente a gente tem essa realidade. Não, é uma realidade que um dia ainda vai melhorar isso. Vai. Tem que melhorar, não é possível, né? Com certeza. E me conta uma coisa. E também você me falou que você também antes, agora que eu me lembrei, você é super batalhador, compra carro bacana, você fazia Uber, fez muito Uber para mim e para as pessoas. Sim, já virei à noite, já cheguei a rodar 26 horas. Junto com a barraca? Não, nessa época foi as épocas sazonais infelizmente... Da Covid. Não, antes. Aqui no Arpoador, a gente infelizmente tem a questão do clima areia. Então tem períodos que nós barraqueiros aqui ficamos sem trabalhar. Que a areia fica estreita, né? Aí às vezes não tem areia. Aí é fogo. Tem até registro isso na barraca. Uhum. As fotos que chegam à altura desse coqueiro aqui. Agora me conta da escada, que aconteceu com a escada, que depois todo mundo, a prefeitura botou para todo mundo. A prefeitura não deu, ela não. deixou. Cada um construiu a sua. Eu, na verdade, como alguns também tentaram, mas não conseguiram no passado, fizeram algumas escadas não padronizadas. Então... Mas explica antes por quê? Porque a calçada, gente, é aqui. Para ir para a barraca dele, tinha que ir lá quase perto do Arpoador. E eu era a última barraca sem te alugar. Isso. E eu tinha o custo...
a situação financeira prejudicada por isso. Uhum. Então, nessas épocas, a gente começou a fazer uma coisa que não é de agrado da parte ambiental, que a gente fazia a parte das escadas de saco de areia. Aí o Sérgio falou. Isso, um dos deles, né? É. Aí algumas pessoas fizeram algumas reclamações, com razão. As escadas com saco de areia, Isso. porque quando vem a maré, levava. Levam os sacos e ficavam no fundo. É horrível, exatamente. Agora não tem mais isso. E aí, num desses momentos de empreendedorismo, como o próprio pessoal aqui falou, eu, no meio do verão, falei, vou construir uma escada. Sem pedir ninguém, eu fui sem autorização nenhuma, cara e coragem. Fui lá e não sabendo nem marceneiro eu sou. Fui lá, comprei os materiais, comprei alguns maquinários e eu mesmo produzia a escada. Com auxílio também financeiro da senhora e de algumas pessoas, e a maior parte minha também. E aí botei essa escada ali para acesso não só meu, mas também das pessoas e das instituições que utilizam dela, que é a Colurb, é a prefeitura como guarda municipal, Claro. a policiamento para poder fazer a sua ronda também na areia, porque os acessos aqui são bem limitados. E aí criei essa situação. Só que numa circunstância, uma moradora daqui da região fez uma denúncia e aí veio a prefeitura e veio tirar a escada. Eu me lembro do dia, tirou mesmo. Tirou mesmo. E o guarda falou que se eu não tirasse, ele ia quebrar. E aí aquilo ali não era meu sonho, mas era uma coisa que produzia uma melhoria na minha barraca. E com isso aí eu tive que ir para lá, para cá, para poder resolver isso. Só que nesse intermédio também aconteceu uma coisa muito ruim para mim. Que eu descobri que minha barraca tinha sido caçada. E eu perdi a licença da minha barraca. Mas por que caçada? Porque na época eu era auxiliar e eu tentei fazer a migração para titular e não conseguia. E aí tinha muita presença do auxiliar na barraca. E como eu era o proprietário naquele momento, e a proprietária era uma senhora muito já idosa, então não podia mais frequentar a praia. E aí sempre era eu que estava ali. Então isso vai gerando um ponto negativo para a prefeitura. Claro. E aí eu perdi o ponto e eu não sabia. Ixi. Eu perdi meu ponto, nem falei isso para ninguém. Poucas pessoas sabem. Você me falou. No meio da escada, eu descobri que eu perdi meu ponto. E aí? Só que aí eu já estava tão caminhando dentro da prefeitura que eu consegui resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Ai, que bom. E aí eu consegui que o secretário, agora na gestão passada, que foi o Eduardo Cavalieri, que era o secretário do Meio Ambiente do município, que ele foi conversando com ele, como alguns vereadores, como Marcelo Ará, alguma coisa assim, que me ajudaram a intermediar essa licença. E aí eu consegui essa licença para poder fazer as escadas de acesso. E com isso, hoje aqui no Arpoador, a única escada que tem papel mesmo da prefeitura é a minha. É a sua, né? Só que a minha abriu um leque para todo mundo que não tem, para ter a sua. Eles têm que correr atrás também para ser autorizado. Só que tem que ser padronizada do jeito da sua escada, que é ótima, excelente. Isso aí. E aí foi assim o crescimento da barraca. Mas é incrível, né? Mensagem. Seguinte, quem batalha, quem faz, acontece, está ali fazendo com amor, precisando e batalhando, vence, né? Nem sempre, às vezes. Não, agora eu quero saber do verão. Sim. Que é mais, né? Tipo assim, porque as pessoas acham que a praia é uma coisa assim, só vê o lucro, só que tem a parte sazonal e que a gente passa de necessidade, que é o inverno, a chuva, que a gente não trabalha. Então, a gente tem um período que a gente ganha um bom salário, mas também temos meses que a gente não ganha absolutamente nada. Então, a gente tem que dar nosso jeito, segurar um pouco a questão financeira, dar se reinventar, que é o que eu botei na placa, que até também a prefeitura tirou, eu vou tentar fazer outro. Aquela que o totem, o totem. Eu estou para fazer outra agora, um novo totem para o próximo ano de 2020. Mas
se ele retirou, se a prefeitura retirou, como é que Eu você vou vai tentar conseguir? de Vai novo, de novo. tentar. Vou botar de novo. Tem que ter um argumento É, bom, vou né? botar porque eu não estou fazendo uma coisa para prejudicar, eu estou fazendo para agraciar o Rio. Pro cara que tá vindo para cá saber que tá tirando foto num dos Não, melhores todo cartões. mundo tirava foto em Até frente na ao seu chuva. totem. Até na chuva. Até na chuva. Só que agora vai ser diferente, vou fazer Foi uma amiga, né, artista, que foi plástica isso, que isso. pintou para você. Isso. Ela E que vai bem fazer. discreto, bonito, Sim, colorido. sim, e é uma coisa que agrega para Claro, o pro Rio de turismo. Janeiro, claro. Toda pessoa que vem aqui tira uma foto daquela, a pessoa sabe que está No Rio, claro. como é que fala? A gente está na segunda praia mais bela do planeta, Falando nisso, Exatamente. Wagner, Qual a primeira? Desculpa. Austrália. Ah, é. A Austrália foi nomeada a primeira, uma das praias lá, não sei o Não é. nome, foi nomeada uma das praias Em mais belas. Sydney. Eu não sei onde É. que é exatamente. falando nisso, a Patrícia comentou um negócio bem legal no início do programa, que era um pouco da sua história, né? Sim, Você é um vencedor, né? Sim. Você é um empreendedor vencedor. Sim. Porque às vezes a gente, né, que não está ali no dia a dia, olha e de repente fala assim, poxa, o cara está aqui trabalhando na barraca, está lutando, está batalhando, etc e tal, mas será que só isso que sobrou para ele, né? Que às vezes as pessoas costumam. E você Sim. é um caso diferente. sim, Você é uma pessoa que passou por vários trabalhos muito Sim. interessantes e optou, né? Conta um pouquinho pra gente, porque também é legal essa imagem, né? De Sim. colocar assim, poxa, olha, eu estou aqui por uma opção minha, Sim. um investimento meu. Sim. Eu tive empregos teoricamente formais, Formais. e eu optei em investir aqui na praia. eu comecei, como eu falei para a Patrícia, na bicicleta, que foi inicialmente, mas que foi também uma abertura de mente também. Isso é uma coisa que me fez regredir para esse momento que eu sou hoje. Eu fui trabalhar como carteira assinada com os 16 anos na Biblioteca Nacional e fui aquele feijão com arroz, aquela coisa, salário mensal, aquelas coisas todas. Só que aquilo ali me deixava sempre incomodado. E eu sempre fui dentro da própria Biblioteca Nacional, assim como se alguém da Biblioteca Nacional ver isso, vai falar assim, o Wagner era arteiro. Eu sempre fui arteiro. Então, eu sempre fazia as coisas sem pedir, erroneamente. Tem que pedir as coisas. Erroneamente, eu não pedia. E eu fazia as coisas para fazer melhorias. Então, eu sempre estava um pouquinho à frente do que a vida estava. E com isso eu fui servidor, eu trabalhei na Biblioteca Nacional e fiquei 13 anos trabalhando na Biblioteca Nacional. Eu era... O que você fazia lá? Eu era, antigamente se chamava mensageiro, né? Ah, é. Depois aí eu fui e virei escriturário, Ah, que era auxiliar de secretário, tá. entendeu? Então eu passava a fazer essas questões. Depois eu fui analista de compras e depois eu virei pregoeiro. Que é pregoeiro? Pregoeiro é a parte da repartição pública que faz as compras para dentro da instituição, que faz a captação de menor preços dentro das empresas que estão cadastradas dentro do governo. E aí eu trabalhava nessa parte. Só que aí eu tinha um salário, 2 salários mínimos na época, e aí eu tive uma proposta para ir trabalhar em outra unidade, que era abaixo, mas que era em outra instituição, que era a Secretaria de Cultura do Estado. Eu não ia ser mais MINC, não ia ser mais vinculado ao Ministério da Cultura. Eu ia ser vinculado ao Ministério da Cultura do município. Do Estado, perdão. Do Estado. E aí virei analista de prestação de contas. Aí virei analista de prestação de contas e aí terminei minha faculdade lá, estudando e trabalhando e estudando, e às vezes também trabalhando, ajudando meu pai para poder conciliar o dinheiro para me pagar a faculdade. Que aí eu juntava o dinheiro, que nessa época eu fiz uma loucura, eu falei que eu morava em São Gonçalo para aumentar a minha renda financeira, que era para o transporte. Na época existia os papelzinhos, era um cartãozinho assim de papel, que você pagava o transporte. E aí as funcionários públicos não ganhavam vale transporte, ganhavam em dinheiro. E aí uma funcionária propôs, Wagner, você me dá os vale transporte, eu te dou o valor integral para te ajudar na faculdade. E aí eu pagava a faculdade com o meu vale transporte e o complemento da praia.
É o jeitinho brasileiro. Vale transporte, Patrícia. É o jeitinho brasileiro. Agora, você atuou no documentário da Patrícia, né? Como é que foi essa experiência aí? Louca. Louca! Louca no sentido de que, pô, eu não sou muito bom com câmeras. Eu sou do dia a dia, assim, tipo assim, tanto que eu tenho minha página do Instagram, mas eu não gosto de tirar muito foto minha ou fazer. Para com isso, tá um ator aqui, gente. Mas é uma coisa que eu não gosto, assim, de me expor, né? Mas assim, Mas pra Patrícia. Mas pra Patrícia. E também foi uma situação, assim, muito calorosa que a Patrícia proporcionou para mim, que foi uma época no qual a gente passou, não só eu, mas o planeta todo passou uma necessidade muito grande e principalmente para quem é um trabalho informal igual. E fora de casa, né? Fora de casa, que eu não podia. Aí eu fiquei 8 meses sem poder pisar nessa areia. E aí, nesse meio termo, a Patrícia surgiu alguns trabalhos para mim, que foi questão de motorista e outras coisas que ela me proporcionou, e com isso me ajudou a muita coisa lá em casa. Cesta básica, vamos falar. Cesta básica que é o mínimo, né? Alimentação. Não só para mim, né? Foi para outras pessoas. Alimentação, né? Isso se cada um fizesse alguma coisa. Isso aí. E não só isso, também ajudei também a senhora também na questão da distribuição também, que por isso que eu vi a necessidade das pessoas. A distribuição das cestas básicas. Das cestas básicas, claro. Ele entregava para todo mundo. Muito legal, foi muito legal. Tem que ajudar, né, gente? Tem que ter gratidão. Infelizmente, é um país e ainda compaixão. É um país com uma balança muito desregulada. Muito desregulada. É muito triste isso. É poucos com muitos e muitos com poucos. Exatamente. Mas é assim, não tenho o que reclamar. Tive altos e baixos na vida. Tive escolhas que errei, como... Todo mundo tipo assim, como muitos empreendedores vão falar, vão ver esses vídeos, a questão de, às vezes você arrisca e não dá certo na primeira. E aí desistem. Porque às vezes isso não é o correto. Tipo assim, levanta a cabeça, vai chorar hoje, vai chorar amanhã, mas tem que correr atrás, porque o que cai do céu é só chuva. Infelizmente. Às vezes sol, né? Mas é verdade. Mas do céu tem que batalhar. Tem que batalhar. Infelizmente não é. O sol não nasce para todos. Exato. Então você tem que buscar a tua luz. Então é através do trabalho e honestidade. Porque Deus ajuda quem trabalha. Exatamente. Não adianta também você querer pegar as coisas das pessoas e achar que está se prevalecendo. Porque uma hora a conta vem. A conta vem, exatamente. Você voltaria para o emprego formal hoje, largaria o negócio da praia? Nem pensar. Incentivo meus filhos a trabalhar formalmente, porque tem que aprender a trabalhar. Porque hoje meus filhos podem não ter muito, mas têm 10 vezes o que eu tinha. Exato. 10 vezes ou até mais do que eu tive na minha infância, na idade deles. Então, o que eu posso proporcionar hoje? Meu filho mais velho não pôde, porque eu não tinha condições. Hoje minha filha mais nova tem uma vida de princesa, tipo assim, não estuda em colégio público, tem o seu plano de saúde, estuda em colégio particular, integral, então eu não posso ter reclamação. Se eu reclamo hoje, daqui a pouquinho eu estou pedindo desculpa, porque Deus sempre está na frente. É verdade. Wagner, muito legal ter você aqui. Cara empreendedor, batalhador, e que deve ter uma coisa... Além de tudo isso, é alto astral, não há dúvida. Sim. É feliz, Sim. Cara feliz, mais feliz que até muita gente aí. Sim. E é o seguinte, o que você poderia falar para o nosso público aí como mensagem de vida? Que nunca desista. Às vezes, o seu objetivo não é o objetivo de Deus. Então, hoje você tentou uma coisa, não deu certo, reinvente-se. Pode que seja que o que você quer não é o que vai ser para você. Você vai, de repente, se redescobrir de uma forma... Continue, né? Continue. Continue a batalhar, a acreditar também. E acreditar. Ter fé. Ter fé. Quem não tem fé não vai a lugar nenhum. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui é convidar vocês para conhecer uma das praias mais belas do Rio de Janeiro. E especialmente na minha barraca. Claro. Que é a barraca do Wagner, aqui no Arpoador, número 13.
Tá no Instagram, se vocês quiserem procurar lá, tem um totemzinho com os dizeres que eu falo. Reinvente-se, ame-se primeiramente, depois ame os outros. É assim que... Barraca número 13. 13. É.